Amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue sempre entre nós. Amém? E trazendo mais uma mensagem que vem da parte do Senhor, que está em Jó, capítulo 10, versos a seguir. E Jó protesta contra a severidade de Deus e diz, no capítulo 10, seguindo os versos: a minha alma tem tédio, a minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura de minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber porque contendes comigo. Nós que conhecemos a história de Jó, que é uma das mais histórias que eu conheço da Bíblia Sagrada. É uma das mais ricas em fé. Porque foi um homem que foi provado por Deus de todas as formas, de todas as maneiras, e não negou a Deus. Então, para mim é uma das mais lindas histórias e passagens bíblicas, uma prova de uma fé tão grande ao Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que Jó era um homem muito rico, um dos homens mais ricos do Oriente, e que tinha uma vida próspera, em família, em abundância de bens, e vivia na fé em Deus, no Senhor. Mesmo com toda a riqueza, mesmo com toda a abundância de vida, ele servia a Deus com integridade, com muita fé, com muita esperança em Deus. E era um servo fiel. Mas Satanás não pode ver um cristão na presença de Deus, um cristão verdadeiro, íntegro, confiando no Senhor, seguindo os passos de Deus, tendo uma comunhão ao Senhor verdadeiramente de coração. Então, Satanás, ele busca aqueles que servem verdadeiramente ao Deus Altíssimo. E ali, ele passeando na terra, e Deus perguntou para ele o que fazia ali, e ele disse que passeava pela terra. Ele observava a Jó ali ao derredor, querendo uma brecha, uma possibilidade de destruir a vida de Jó, porque sabia que Jó era um homem temente a Deus e se desviava do pecado. E disse que estava ali observando a Jó. Disse mais que ele só era íntegro, só amava a Deus daquela forma porque Deus tinha abençoado ele com toda sorte de bênçãos. Afrontando ao próprio Deus.
E ele pediu para tocar em Jó, para querer provar a Deus que Jó não servia a ele por amor, mas por causa dos bens que tinha. Mas Deus, já sabendo de tudo, até o final, desfecho da história, porque ele foi quem fez todas as coisas, foi ele quem fez o mundo, fez tudo e faz tudo e sempre fará. Esse é o Deus que ele não muda, ele é eternamente Deus. E sabendo de toda a história de Jó, até o final, ele disse: toca em tudo, menos em Jó. Só não mata o meu servo Jó. E ali ele começou a destruir a família de Jó, os bens de Jó, tudo o que havia ao alcance de Jó foi tirado. E Jó, acometido de uma grande enfermidade, que foi a lepra, né, como sabemos, e ali estava sendo comido vivo, estava sendo destruído. Mas só que nem Jó mesmo sabia de tão grande fé que ele tinha. E Deus provou e mostrou a Jó quanto ele era com Deus. Porque, irmãos, se nós não fomos aprovados, se nós não passarmos por muitas provas, nós não seremos aprovados. E foi o que aconteceu com Jó. Ali ele estava sendo provado. E Jó não estava entendendo por quê, o que estava acontecendo. E aqui no verso primeiro, ele diz que falará da sua amargura de alma a Deus. E Jó continuou derramando diante de Deus sua amargura e seus sentimentos, por ser tratado injustamente. Jó ali estava amargurado de alma, achando que estava sendo acometido de tudo aquilo que estava passando injustamente. Mas, embora Jó sentisse que Deus retirara dele o seu amor, continuava mantendo a sua confiança. Mesmo Jó sentindo que Deus tinha tirado o amor dele, ele não deixou de confiar. E aqui diz também que Jó continuava mantendo sua confiança na justiça de Deus e também pleiteando com Deus por justiça. Pleiteava com Deus uma solução para o seu dilema. Ou seja, ele chegou a indagar, chegou a contestar com Deus, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E ele precisava saber, pelo menos, o porquê daquilo. Porque era um homem que temia a Deus.
Era um homem que vivia se desviando do pecado. Era um homem que andava com Deus e não estava entendendo o porquê. E diz que ele diz: faze-me saber porque contendes comigo. E estava querendo saber o que realmente estava acontecendo. E em nenhuma de suas orações, Jó pediu cura para seu corpo. Ele não se preocupou com a cura do corpo dele, com a cura da enfermidade, mas se preocupou porque estava acontecendo tudo aquilo. E aqui diz também que a maior preocupação de Jó era o porquê do seu sofrimento, do aparente abandono por Deus, do seu servo. Porque ele se sentiu abandonado, ele se sentiu sem vida, morrendo aos poucos, tudo já destruído, e ele se definhando, sendo comido vivo, na cinza e no pó. Mas Deus tem propósito para tudo, né? E aqui ele diz que não estava entendendo o abandono de Deus ao seu servo. E queria saber o porquê, que o mais importante para ele do que seu sofrimento era ser aceito por Deus. Olha só, olha que exemplo de fé e de esperança e de amor a Deus. Não importou o que aconteceu para ele, o que importou e o que importava era que ele soubesse que Deus estava com ele. Para ele já era tudo. Então, aqui Jó contesta novamente. Não importa qual a adversidade. Ele quer mais que seja vital na vida dele, ou seja, que Deus seja na vida dele. Que fosse na vida dele. E diz aqui, tu me caças como a um leão feroz. Mais uma vez, Jó indaga a Deus o porquê daquilo tudo. O porquê de tão severa aflição. Jó julgava que Deus estava contra ele. Nesse momento, irmãos, não era só Jó que poderia estar com esses pensamentos, mas qualquer um que estivesse no lugar dele ia pensar a mesma coisa. Pensava que Deus tinha o abandonado por causa daquela aflição tão severa. E ele julgava que Deus estava contra ele. No Novo Testamento, provê uma revelação mais completa a respeito do sofrimento do cristão. E mostra que o crente pode até mesmo gloriar-se no seu sofrimento. Paulo escreveu aos Coríntios: fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mesmo na aflição, porém,
o apóstolo Paulo bendizia a Deus, porque a sua presença e o seu espírito estavam com ele para consolá-lo. O que é que Paulo nos fala? Paulo aqui está dizendo que mesmo no sofrimento, nós devemos nos regozijarmos, por Deus está ali conosco, nos ajudando, carregando os nossos fardos, ajudando a nos erguer, a nos levantar, a sermos mais pacientes com os irmãos, amando uns aos outros, sermos mais misericordiosos, mais bondosos. Tudo isso o sofrimento ensina ao cristão, porque Deus tem propósito para tudo. Paulo escreveu aos Coríntios que mesmo na aflição, nós devemos aproximarmos, amarmos mais a Deus. Porque estamos em sua presença. Devemos nos gloriar do sofrimento, porque isto nos leva mais perto de Deus. É quando somos provados para sermos aprovados. Porque nós não servimos a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele é santo. Temos que nos arrepender e nos santificarmos. Todos os dias nos convertermos, porque Ele é santo e a morada dele é santa. Em 2 Coríntios 1:5, Efésios 4:10, Filipenses 3:10, diz: todos os grandes santos de Deus já verificaram a verdade bíblica que pertencer a Deus e ao seu reino não implicam necessariamente isenção de sofrimento terreno, mas em livramento para o sofrimento terreno com Cristo. Olha que coisa linda Paulo escreveu. Que o sofrimento, ele nos dá livramento. Porque se nós tivermos uma vida em abundância de tudo, prósperos em tudo, corre o risco de não buscarmos a Deus. Porque o comodismo toma conta. Mas, através do sofrimento, da realidade da história, que é viver em Cristo, sofrer com Cristo, sermos provados para sermos aprovados. Ou seja, todos nós temos que carregar a nossa cruz. Sabermos que Deus, Ele é santo e os dele têm que ser santos. Para a honra e glória do nome dele.
E para nossa alegria, devemos nos alegrar com o sofrimento em Cristo Jesus, porque é vitória. E então, Jó, indagando a Deus, sem saber o que estava acontecendo, Deus respondeu a ele em todas as perguntas e lhe fez prosperar duplamente, ou seja, em dobro. Abençoou a Jó, a sua vida tornou-se mais abundante do que antes e provou a Jó o quanto ele amava a Deus, que nem ele mesmo sabia o valor daquela fé que ele tinha. E foi próspero em tudo, em dobro. Irmãos, essa é uma história lindíssima, vou repetir, uma das mais belas das Escrituras Sagradas, que nos deixa como exemplo uma fé inabalável, que é essa fé que Deus espera de nós. É esta fé, é este amor, é esta esperança, porque Deus nos aprova. No final de tudo, nós somos aprovados. Nós só devemos exercer a nossa fé, ter o exemplo de Jó, que venceu todas as adversidades, mas não desistiu, venceu todas elas, não desistiu, não deixou que a esperança morresse. É assim que nós cristãos devemos ser, confiante na esperança de que um dia nós estaremos na glória, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.